Quantas vezes você já sentiu que está passando por um momento difícil sem entender o motivo? Como se tudo estivesse desmoronando, como se as orações estivessem sendo ignoradas e o silêncio de Deus fosse ensurdecedor? Talvez você esteja justamente nesse ponto agora, tentando seguir firme, mas se perguntando se há mesmo algum propósito nesse deserto que parece não ter fim. E é nesse lugar que Deus começa a obra mais profunda. Porque o amadurecimento espiritual não acontece nos dias fáceis. Ele nasce na dor, no silêncio, na espera, nas perguntas sem resposta. Deus não amadurece filhos no conforto, Ele forja guerreiros na pressão. E se hoje você sente que está sendo pressionado, esticado, testado, talvez essa seja a maior prova de que Ele está te preparando para algo muito maior do que você consegue ver agora. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. E toda vez que Ele quer usar alguém de maneira grandiosa, Ele primeiro forma essa pessoa no secreto. Foi assim com Moisés, que passou 40 anos no deserto antes de libertar um povo. Foi assim com Davi, que foi ungido rei, mas voltou para o pasto até que estivesse pronto para o trono. E é assim comigo e com você. Se você sente que está em um tempo de silêncio, de espera, de dores que ninguém vê, talvez seja exatamente aí que Deus está te amadurecendo. Porque Ele sabe o peso do propósito que colocou sobre você, e antes de colocar a promessa nas suas mãos, Ele precisa preparar seu coração para carregá-la sem desmoronar. O que parece atraso é construção, o que parece esquecimento é lapidação. Ele está cuidando da sua fundação antes de construir a casa, e o que Ele constrói, ninguém derruba. Você já parou para pensar que os momentos mais difíceis da sua vida não foram castigos, mas sim treinamentos? É no silêncio que Deus mais trabalha, é no deserto que Ele mais fala. Muita gente quer viver o propósito de Deus, mas poucos querem passar pelo processo que esse propósito exige. E o processo, quase sempre, começa longe dos holofotes, longe do reconhecimento, longe da validação dos outros. Deus te amadurece primeiro em segredo, porque é no secreto que Ele te ensina a depender apenas dEle. José foi lançado num poço, vendido pelos irmãos, acusado injustamente e preso. Mas era ali, sem que ninguém visse, que Deus estava formando o governador do Egito. Não foi no palácio que ele aprendeu a governar, foi na prisão. Davi foi ungido rei, mas continuou no campo, cuidando de ovelhas, enfrentando ursos e leões, sendo esquecido até pelos próprios irmãos. E foi ali que Deus formou o rei que ele queria, um homem segundo o seu coração. A maturidade espiritual não se revela nos dias bons, mas nos dias em que tudo parece estar dando errado, e mesmo assim você decide confiar. É nesse ponto que Mateus 10,16 se encaixa com tanta precisão. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Deus sabe que para viver o propósito dele, você vai ter que enfrentar ambientes hostis, pessoas que não entendem sua fé, situações que vão testar sua paciência, sua fé, sua humildade. Por isso Ele te prepara antes, Ele molda seu caráter, te ensina a pensar como um rei, mesmo quando ainda parece servo. Ser prudente como a serpente é entender os perigos do caminho sem perder a esperança. Ser simples como a pomba é manter o coração limpo mesmo depois de tantas feridas. O processo de amadurecimento espiritual é esse equilíbrio: firmeza e pureza, estratégia e confiança, obediência e resistência. Deus não quer apenas te usar, Ele quer que você esteja pronto para carregar o peso daquilo que pediu em oração. E isso exige raiz, exige profundidade, exige entrega. Sabe por que Deus demora às vezes? Porque Ele está mexendo em áreas que ninguém vê, mas que sustentam tudo aquilo que você vai viver. Antes de entregar o palco, Ele trabalha nos bastidores. Antes de liberar a promessa, Ele forma a estrutura. Não é só sobre chegar no destino, é sobre chegar inteiro, curado, forte, com maturidade suficiente para não destruir o que tanto orou para conquistar. Por isso, Ele não tem pressa, porque promessas não sustentam caráter, mas caráter sustenta promessas. E se Deus precisar te esconder por um tempo para evitar que você se perca no meio do caminho, Ele vai fazer. Não por maldade, mas por amor. Deus te ama tanto que prefere te ver em silêncio com Ele do que aplaudido pelo mundo e longe da sua presença. É nesse ponto que a gente precisa entender que o crescimento espiritual nem sempre vem com emoções intensas ou experiências místicas. Às vezes, amadurecer espiritualmente é continuar orando mesmo sem sentir nada. É obedecer mesmo sem entender. É perdoar quem nunca pediu perdão. É dar bom testemunho mesmo quando ninguém está olhando.
Romanos 5, 3 e 4 diz: nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Ou seja, Deus usa as dificuldades como ferramenta de lapidação. Ele aperta, poda, prova, mas tudo isso tem um fim: formar em você um coração alinhado ao dele. Talvez hoje você se sinta em uma estação estranha, onde nada parece avançar, onde tudo parece parado, onde as orações não têm resposta. Mas e se essa for exatamente a sala de aula que Deus escolheu para te ensinar o que você só aprenderia aí? E se esse aparente nada for na verdade o tudo que Deus está usando para te preparar? Confie, a maturidade espiritual é silenciosa, mas poderosa. É no invisível que Deus constrói os alicerces do visível. E quando chegar o tempo certo, você vai entender que cada lágrima, cada luta, cada espera, foi Deus dizendo: eu estava te formando e não te punindo. Deus não entrega destinos grandiosos para estruturas frágeis. É por isso que o amadurecimento espiritual é um processo e não um evento. Não acontece da noite para o dia, nem com um toque mágico. É como uma construção sólida, leva tempo, exige base, passa por inspeções. E Deus é um construtor detalhista. Ele não quer apenas te levar até onde você sonhou, ele quer te sustentar lá, com firmeza, com consciência, com equilíbrio. Porque o propósito que ele tem para sua vida não é leve. Vai envolver pressão, responsabilidade, influência, impacto. E só uma estrutura bem formada consegue suportar tudo isso sem desmoronar. A maturidade é a moldura que sustenta a promessa. E o tempo da espera é o tempo onde essa moldura é esculpida. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa é a síntese do amadurecimento que o reino exige: sabedoria e pureza, estratégia e humildade, discernimento e fé. Ser preparado por Deus é aprender a viver nesse equilíbrio, é saber quando agir e quando esperar, quando falar e quando calar. É ser treinado por Ele para viver no meio de um mundo hostil sem perder a essência do céu. Por isso, Deus leva tempo com quem Ele quer usar com profundidade. Ele não quer apenas um porta-voz da palavra, mas alguém que viva a palavra. E isso exige mais que talento, exige caráter forjado. Muitos querem ser usados por Deus, mas poucos estão dispostos a ser moldados por Ele. Porque a moldagem dói, corta, afina, ajusta, mas é nesse processo que Deus te fortalece. E quando Ele finalmente te levantar, não será um improviso, será o resultado de anos de lapidação. E ninguém poderá dizer que foi sorte, foi propósito, foi preparação, foi Deus. Existem estações da vida em que tudo parece estar estagnado. Você ora, busca, obedece, mas nada muda visivelmente. As portas continuam fechadas, as oportunidades parecem distantes e a sensação é de estar andando em círculos. É exatamente nesse tipo de cenário que muita gente desanima, pensando que Deus esqueceu ou que nada está dando certo. Mas espiritualmente, esses períodos são os mais férteis. É quando tudo parece parado por fora que Deus está fazendo um profundo trabalho por dentro. É nesse silêncio que o céu constrói raízes, cura feridas antigas, reorganiza sua identidade. Deus não precisa de barulho para agir. Ele é especialista em movimentos silenciosos e transformações invisíveis que só o tempo revelam. Olhe o exemplo de José, que foi vendido como escravo e preso injustamente. Aos olhos humanos, parecia que sua vida tinha saído completamente do controle. Mas foi na prisão, longe de todos os holofotes, que Deus estava moldando o caráter do futuro governador do Egito. Se José tivesse ido direto do campo para o trono, talvez não suportasse o peso da responsabilidade. O mesmo vale para você. Deus sabe exatamente o que está construindo aí dentro, mesmo que ninguém veja. O céu não trabalha com ansiedade, trabalha com propósito. E o propósito exige um tempo certo para cada etapa. O silêncio de Deus não é ausência, é construção, é estrutura invisível sendo firmada para que quando a visibilidade chegar, você esteja pronto para carregar o que pediu, e não ser esmagado por isso. Então, se hoje você sente que nada está acontecendo, lembre-se, o reino de Deus não se move pelo que é visível, ele se move pela fé, e a fé se sustenta na confiança de que, mesmo sem ver, Deus está trabalhando. Pode ser que agora você esteja num processo que não faça sentido, mas em breve tudo vai se encaixar, porque o que ele começou, ele vai terminar. E quando você olhar para trás, vai perceber que esses dias silenciosos foram, na verdade, os mais produtivos da sua jornada.